E não são só os inventores que se mobilizam para tentar fazer com que as pessoas com deficiências tenham uma rotina facilitada. A diretora de teatro, Paula Wenck, vai falar sobre o Teatro dos Sentidos, um projeto que começou buscando a criação de um espetáculo para deficientes visuais e acabou se revelando uma experiência muito interessante para todo tipo de espectador. E como é que você teve essa ideia do Teatro Sentidos? dos Sentidos? Eu tinha acabado de sair da faculdade, queria fazer alguma coisa, queria levar teatro para alguém que não tivesse. Então comecei a pensar, falei, gente, eu acho que o cego talvez não entenda totalmente uma obra encenada. Na época nem se falava em audiodescrição. E aí na época eu dava aula na Casa da Gávea e havia a leitura dramatizada, o ciclo de leituras dramatizadas, e ainda há até hoje. E eu fazia um exercício de encenação, eu fechava os olhos e eu via essas leituras dramatizadas que contêm as rubricas, que são as indicações de ação. Então você consegue compreender uma obra teatral lendo. E lendo por atores fica mais interessante ainda. Então eu falei, poxa, acho que a gente podia levar leituras dramatizadas no Instituto Benjamin Constant, que eu tinha um aluno lá na Casa da Gávea que dava aula de contação de histórias. E aí, entrando no universo do Instituto Benjamin Constant, eu encontrei uma contadora de histórias, uma professora de literatura, que já fazia contação com instrumentos. Então a gente começou a colocar dentro da leitura dramatizada uma certa sonoplastia. Na época também não havia internet para a gente baixar efeitos sonoros muito especiais, assim. Mas, por coincidência, minha mãe viajou para os Estados Unidos, foi até a Califórnia, Hollywood, e trouxe uma série de CDs com milhões de efeitos sonoros. Então eu comecei a colocar efeitos mais intensos, assim, nas nossas encenações. E aí tive algumas experiências pessoais, assim, fui à França e fui num restaurante chamado Dan Lenoir, que você come absolutamente no escuro. Eu achei absolutamente prazeroso eu não saber o que eu estava comendo, eu sentava do jeito que eu queria sentar, eu ouvia a conversa dos outros, eu tocava mais nos meus amigos que estavam comigo, porque o francês tem essa coisa de não tocar, né? Então a gente se tocava e aprendi como colocar, como perceber, botar água. O cego faz assim, né? Para botar água num copo, ele tem que botar o dedo para... Então eu comecei a perceber coisas muito interessantes, assim. Sacar os macetes deles. Sacar os macetes deles. E perceber o quanto é prazeroso sentir os odores das coisas e o paladar no escuro. E que isso ajuda muito o imaginário. Aí eu resolvi que eu ia criar uma engenharia cênica para que eu pudesse contar histórias explorando os sentidos remanescentes. Então, eu comecei a fazer adaptações. Por exemplo, a peça Pluft Fantasminha, que é a peça mais conhecida da Maria Clara Machado. Então, nessa época eu só ia ao Benjamin Constant. A gente trabalhava com as crianças do Benjamin Constant. A plateia só de cegos. Então, a gente fazia adaptações do tipo assim, o pastel do fantasma era o pastel de vento. Então, a gente oferecia, de fato, um pastel que não tinha nada dentro, e a criança mordia o pastel e a gente fazia um efeito com a ventarola e aquilo era pastel de vento. E as crianças vendadas que acompanhavam ou iam para conhecer a experiência, achavam aquilo muito engraçado, muito inusitado. Então, que era uma metáfora, a gente transformou em realidade. Então, quando a senhora fantasma entrava em cena, a gente passava com tecido de cetim por cima da cabeça das crianças. Então, o fato de elas não estarem vendo ou de estarem cegas me possibilitava ter à frente delas mágicos, atores que faziam magia, que é o que a gente chama de atores provocadores. Então, o não ver me possibilitou várias coisas. E aí, como eu tenho a facilidade da escrita, que sou poeta também, eu comecei a escrever para o Teatro dos Sentidos. Então, comecei a adaptar histórias minhas, pessoais, aquela coisa bem Woody Allen, Domingos de Oliveira, que gosta de aproveitar a sua própria vida e exorcizar no palco. Então, comecei a escrever minhas histórias e colocar num cenário que tivesse uma possibilidade de muita sonoridade, ou de, por exemplo, Feliz Ano Novo, que foi a peça que a gente estávamos em cartaz agora e vamos continuar no Planetário, se passa no Ano Novo, uma festa fantasia, carnaval, baile de máscaras, confetes, serpentinas. Você vê o cego com confetes passando por cima dele, e a gente oferece champanhe, a gente brinda. Então, eu escrevo pensando em universos que me deem essa possibilidade. E aí, como é que a gente saiu desse universo dos cegos, porque a gente só se apresentava no Benjamin Constant, e fomos para o circuito comum? Porque a gente começou a perceber que o vendado gostava muito, se emocionava demais. Porque para o cego era assim, o mundo é perfeito para mim agora, compreendo absolutamente tudo e não tem essa chatice que eles acham chato, embora eu acho que seja fundamental também, a audiodescrição. Mas eles não gostam muito porque a audiodescrição te tira da emoção. É uma coisa é uma narração muito fria. Mas é importante, eu acho que tem que ter.
Então, ele não tem, a gente não trabalha com audiodescrição, a gente tem personagens narradores que narram, criando mais suspense, tem toda uma condução para que todo mundo entre realmente, de fato, na história. Então, a gente percebendo isso, começamos a participar de editais. E a Caixa Econômica Federal nos contemplou e vamos embora, vamos fazer e tal. E eu nem me dei conta de que, assim, Paula, você está agora partindo para uma atitude radical, você está vendando uma plateia comum. Isso é coisa de maluco, vão achar que você é louca, vão achar que isso não vai dar certo. Mas eu não tive muito tempo de pensar, porque saiu o edital, a gente começou a montar, ligamos para as instituições, os cegos todos vêm, e a gente percebeu que era mais difícil eles se locomoverem e que a plateia foi enchendo de vendados. E a gente foi a maior bilheteria da Caixa Econômica Federal. E eles ficavam absolutamente emocionados com a história. Até porque o texto também, como sou eu que escrevo, eu falo eu estou muito atenta ao que está acontecendo e falo de coisas muito femininas e de relacionamento. Então, acho que as pessoas se emocionam muito também por causa disso. E busco que tenha sempre comédia, ação, que seja bastante dinâmico, já que eu não estou usando a visão. Então, a gente foi a maior bilheteria da Caixa e tivemos vários depoimentos maravilhosos. E aí vocês vendam os olhos de quem não é cego? De quem não é cego, a gente venda os olhos. E você entra no espaço já vendado, você não sabe nem onde você está entrando. Mas a gente explica, quando você chega no teatro, a gente explica, olha, isso aqui é um jogo cênico. Então, assim como no voleibol você tem regras, aqui tem regra também, tem que ser vendado. Se você tiver medo, você não assiste. Mas se você estiver disposto, a gente vai cuidar com o maior carinho, não vai haver constrangimento, não tem perigo nenhum. Não tem degrau, ninguém vai tropeçar, nada. Não, nada, não vai acontecer nada. De tudo, da locomoção. Tudo. Inclusive, já tivemos até cachorro-guia também, que a gente teve o cuidado de perguntar, olha, ele vai se assustar, porque tem cenas, nessa peça nossa, tem cena de destruição de navio, de gente correndo para lá e para cá, e bomba, e o cachorro se comportou direitinho. Então, assim, a gente está indo... Até o cachorro se comportou. Porque eles são treinados para isso, né? São, claro. E aí são excelentes guias, né? Fazem mesmo um treinamento... muito, muito especial, porque a gente tinha preocupação, né? Porque tudo bem, eles andando na rua, no trânsito, ok. Mas era uma cena em que a gente reconstituía realmente um navio afundando, com barulhos, E você faz tudo? Você escreve o texto, dirige a montagem? Eu escrevo, dirijo, monto o projeto e atuo, faço a mocinha da história, porque sou mocinha da história, na verdade. E tenho, obviamente, diretor assistente, e são mais de 35 atores. Mas não são as minhas histórias? Inclusive, assim, sou muito mais bonita, né? Porque eu me descrevo assim lindamente. Claro, porque é você descrevendo você. Exatamente. Claro. Então, eu brinco muito com a plateia quando as pessoas vão chegando. Você também fica ótima, né, depois da peça. Fico feliz da vida. Uma terapia. Claro, a gente está indo você agora olha pra ela e pra plateia, fica todo mundo feliz, adorei isso. Fica todo mundo feliz, assim, as pessoas... O vidente, ele percebe que ele é cego para os outros sentidos, que ele fala, caramba, me tiraram a visão, eu fiquei meio perdido, demorei para prestar um pouco atenção. O cego compreende absolutamente tudo. Pessoas assim, por exemplo, a gente teve a Lady Francisco, que foi na estreia, a Lady foi a coisa mais engraçada. Ela interagia de tal maneira, porque é uma atriz, né? Imagino. Ela interagia de tal maneira, e ela saiu de lá dizendo, vocês têm que ganhar prêmio, porque eu nunca vi em 53 anos de teatro uma coisa tão diferente. E a gente toca na emoção porque a pessoa visita, ela cria as imagens através da memória emotiva dela. E você faz um laboratório também com as pessoas. Com os atores. Porque eles têm que saber o que é ser cego, para cuidar bem. Aqui, ó, a gente tem umas fotos, ó, vou mostrar. Esse aí é o laboratório que eu trabalho a diferença de sonoridade, porque a gente vai desde a Siqueira Campos até a praia. Então eles veem a diferença, a gente vai de Toca Bahamas, né? Da Siqueira Campos à praia. E aí eles percebem a diferença sonora. Andam uns quarteirões, porque, de novo, quem não está no Rio, quem não conhece o Rio... A gente tem sempre 3, um outro 4 ator... quarteirões, né? Sempre um ator que a gente chama de anjo, meio que ajudando. E vocês também fazem até lanchinho, tudo? Isso aí é paladar. Foi pro paladar. A gente faz misturas de sucos para eles tentarem adivinhar. E aí a gente foi no Jardim Sensorial, que é um jardim que tem no Jardim Botânico específico, que tem tatos, plantas com tato especial e olfato também. Eles têm que saber com quem eles estão lidando, né? Claro. E é uma coisa diferente, porque aí os atores muda o foco. Assim, o ator olha para a plateia e não aquela coisa do ator ficar cego pela luz e não nem ver a plateia. Então, a gente vai no sentido exatamente... Você inverteu o processo. Inverteu,
Muito bom, parabéns. Obrigada. No último bloco a gente fala quando é que ela volta e tal. Tá, bom? certamente. Porque ela acabou de ser apresentada no domingo, eu acho. Tivemos casa lotada e quase tivemos que As fazer pessoas sessão que vão extra. ficam muito entusiasmadas. É. Porque quem me contou que existia, estava animadíssima. Graças a Deus, né? Adorou, Porque a princípio é uma loucura. então, É radical é. isso. Mas o bom, número de deficientes é superior aos não deficientes? Não, não ou é. Não é. A gente faz todo um trabalho de telefonar e dentro do projeto a gente reserva um dinheiro para conduzi-los, para ter uma van, para trazê-los. Mas eles têm uma resistência até, eles acreditam, nem eles acreditam. Então, à medida que... Porque eu acho que não estão habituados, né? Eles não acreditam que vai ser legal. Eu fiz uma peça em São Paulo, no Teatro Vivo, e achei tão bonito, porque eles reservam, né, uma área para os deficientes visuais, e no final, você vê, é uma coisa mais fria, tal, mas mesmo assim funciona muito bem. E eles vêm te cumprimentar, e é muito, muito engraçado, porque você percebe que eles foram tocados pela peça, pelo texto, por tudo, mesmo, né, sendo uma videodescrição assim. Mas é muito interessante. Então, talvez eles não tenham esse hábito, né, de ir ao teatro, e esse trabalho pode difícil para eles a coisa de locomoção. Mas eu ouvi muitos depoimentos assim que finalmente, que bom, a gente não precisar de audiodescrição, assim, eles reclamarem. É claro que uma boa peça, quando ela fica calcada muito no texto, que ela não tenha muitos olhares, e numa peça que não seja muito cinematográfica, vamos dizer assim, eles vão perceber muito bem, vão se envolver mais, entendeu? Então, talvez por causa disso, eles tenham se envolvido. Mas eles também são resistentes aí. Mas, assim, o bacana é que eles começam aí... Na medida que você for fazendo também, um vai contar pro outro, boca a boca vai rolar e... Assim, hoje em dia é uns 20% funcionar. de plateia de cegos, que eu já acho até... razoável. Mas eu trago a pessoa amada em 3D, você tirou de aberrações? Então, eu trabalhei com a Paula num projeto de teatro que ela era diretora e eu fazia o cenário. Foi meu cenógrafo. Adoro essas coincidências. Foi muito legal essa coincidência de hoje aqui. Ninguém podia imaginar. Não, ontem foi muito engraçado. Você precisa ver no Facebook. Eu postei amanhã, eu vou estar na Leda Nagra. Aí, no mesmo segundo, eu vou estar também. Eu falei, todo mundo vai estar na Leda Nagra amanhã? Como assim? Muito legal. E eu adoro, porque a Paula é uma diretora muito sabia. sensível, ela é muito caprichosa no trabalho, né? E tinha um personagem que procurava um vidente que trazia a pessoa amada em 3 dias. Mas não foi inspirado naquela peça, não. No Trago a Peça foi uma coincidência. Uma coincidência. Agora, é uma tecnologia muito complicada ou foi falta de alguém ter pensado nisso? Porque não parece uma coisa... Olha, a leitura de cores, assim, já é uma tecnologia conhecida, né? O que a gente fez foi fazer a tradução para português e fazer a adaptação. Então, se é uma tonalidade, a gente diz que é vermelho ou laranja, né? Agora, para a parte de dinheiro, foi ideia do grupo mesmo de aproveitar as cores das cédulas. Falar, por que não? Se o R$2 é azul, a gente não pegar os azuis que estão no R$2 e adaptar para ele fazer a leitura e o reconhecimento. Então, foi uma ideia que a gente testou e deu certo, né? Deu um pouco de trabalho desenvolver toda a programação para isso, mas não tem. A gente não viu, por aí com essa tecnologia baseada em cor, é a primeira aparelho. Então serve também para o daltônico? Serve também. Vai ser lançado quando, assim? Já foi lançado semana passada. E compra onde, quando? Como é que pela internet, né, no nosso site, lá você pode fazer E foi uma sugestão da ONG? Da Fundação Dorina Novinho. Nossa Paula estava em cartaz aqui no Planetário E a gente foi convidado no último dia para fazer apresentações na UERJ e na sequência a gente vai para Minas. E na UERJ vocês vão para quando? A gente não tem a data ainda certa, mas depois a gente faz serviço. Esse ano ainda. E no ano que vem a gente, como somos patrocinados pela CEMIG, a gente vai para Minas.